Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Albino Chinense Júnior. Sejam muito bem-vindos a esta aula de Geografia. Esta é uma aula que aborda um tema muito importante, né? Uma continuação dos dois últimos vídeos, onde eu comecei a falar da cartografia, né? Para quem não sabe, a cartografia é a ciência responsável pelo estudo e pela confecção de formas de representação espacial, né? Onde a principal forma de representação espacial, a mais conhecida, a mais utilizada, é o mapa, né? Os mapas, melhor dizendo, certo? Ou seja, os mapas são uma forma de representação espacial e, antes de mais nada, são uma forma de comunicação, né? A gente pode dizer que os mapas são uma linguagem também. E para que a gente possa compreender a mensagem, codificar aquilo que está sendo representado em um mapa, existem os chamados elementos, né? Como vocês podem ver aqui no título, os elementos dos mapas, né? Eles têm essa função de comunicação, para que a mensagem possa ser enviada e possa ser captada da melhor forma possível, tá? Lembrando que o mapa representa uma realidade, né? E a realidade muitas vezes é complexa, né? Com diversos fenômenos, com diversas informações, e os elementos dos mapas nos ajudam a entender exatamente isso, certo? Bom, aquilo que eu falei para vocês, né? Tais elementos são informações que nos ajudam a interpretar de forma eficaz o objetivo de um mapa, né? Eles são fundamentais no processo de comunicação, fazendo com que qualquer pessoa letrada possa se localizar, né? Como também saber a área, o espaço e o fenômeno tema representados. Aquilo que eu falei já para vocês na videoaula passada. Todo mapa apresenta um recorte, seja espacial, que tem a ver com onde, seja temático, que tem a ver com o que, né? Ou seja, através dos elementos dos mapas, a pessoa vai poder interpretar essas duas informações de forma mais eficaz, tá? Ou seja, os elementos também eles nos dão, consequentemente, uma maior credibilidade ao mapa produzido, tá? Ou seja, os elementos passam uma confiança, uma credibilidade, né? Um maior rigor científico em relação ao espaço da realidade que está sendo retratado em determinado mapa, ok? Bom, vamos aos elementos então. O primeiro elemento, que é bem básico, né? Ou seja, que é o título, né? O título ele informa o espaço geográfico e o tema que está sendo representado, tá? Então, muito difícil que uma pessoa compreenda o objetivo de um mapa, que uma pessoa consiga interpretar o mapa sem ler, obviamente, o título. Aqui, no caso, o título é Geologia do município de Goiânia. Então, o título em si ele já responde, de certa forma, duas questões. O onde, que é Goiânia, e o que é a geologia. Né? Então, a gente consegue ver pelo título que o mapa aborda um aspecto físico de uma cidade, de um município do nosso país, Goiânia, certo? Então, em relação ao título, não há muitas dúvidas. Bom, a seguir, um elemento muito importante é orientação, tá? Quando a gente olha o mapa, a gente tem que saber onde estão os pontos cardeais. Lembrando que os pontos cardeais, juntamente com os pontos colaterais, nos indicam o norte, sul, leste, oeste, noroeste, nordeste, sudoeste e sudeste. Então, quando a gente olha o mapa, a gente tem que saber onde está o norte daquele mapa, o sul, leste, oeste e os demais pontos colaterais também. Para isso, os mapas apresentam símbolos assim, né? Que nos apontam essencialmente a direção do norte. Muitos mapas apontam apenas o norte. Consequentemente, o leitor tem que saber os demais pontos também, tendo como base o norte. Então, quando vocês olharem o mapa e vocês verem essa seta aqui, juntamente com a letra N, saibam, obviamente, que no topo do mapa está o norte da realidade, certo? E sabendo isso, a pessoa que tem um conhecimento dos pontos cardeais e colaterais, ela vai saber
os demais pontos também em relação à localização deles no mapa, a direção deles no mapa, certo? Alguns mapas apresentam a roda dos ventos completa, tá? Como aqui, tem um exemplo aqui onde eu estou apontando com laser, tá? Só que a maior parte dos mapas apontam apenas o norte, que nos ajudam, obviamente, já a saber a direção dos pontos cardeais e colaterais, certo? Seguindo, algo muito importante que muitos mapas apontam também e apresentam para nós são as coordenadas, tá? As coordenadas que são linhas imaginárias que não existem na realidade. Mas essas linhas nos ajudam a saber se a porção do mapa apresenta o norte, o sul, o leste, o oeste, né? E essas linhas são divididas em dois grandes grupos. Tem os paralelos, que são essas linhas em vermelho, e tem os meridianos, que são as linhas em verde. Os paralelos, elas cortam o planeta de leste a oeste, dividindo o planeta em fatias de norte a sul, tá? E os meridianos são as linhas verdes, tá? Que elas cortam o planeta de norte a sul e dividem o planeta em porções de leste a oeste, tá? E ambos os paralelos, como também os meridianos, eles apresentam também os graus, tá? Lembrando que o planeta é dividido em graus também. Quando a gente fala em paralelos, quando a gente fala em divisão de norte a sul, o planeta é dividido em 180 graus. O maior, o principal, o mais famoso é o grau zero, né, que é representado pela famosa linha do Equador. E quando a gente se dirige ao norte, nós vamos até o grau 90, e a mesma coisa acontece em relação ao sul. Nós vamos também ao grau 90. Ou seja, quando uma pessoa vê o mapa e ela vê, por exemplo, que tem uma linha e no final da linha está mostrando grau 10, por exemplo, essa pessoa sabe que a porção do mapa que está sendo representada, da realidade, melhor dizendo, a porção da realidade que está sendo representada em tal mapa está próxima da linha do Equador, certo? É uma região equatorial, certo? E quando o mapa apresenta um paralelo com grau 80, grau 75, a pessoa vai saber, obviamente, que a realidade retratada naquele mapa, né, está distante da linha do Equador e, consequentemente, mais próxima de um dos polos, seja o polo norte ou o polo sul, certo? Com os meridianos a lógica é a mesma, só que no caso os meridianos nos mostram se a porção da realidade está mais próxima ou mais distante da linha famosa chamada de meridiano de Greenwich, que divide o planeta em Ocidente e Oriente. No caso dos meridianos, eles trabalham com graus de até 180 graus, seja a leste, seja a oeste, totalizando 360 graus, tá? Então, basicamente, vocês têm que saber que as coordenadas são essas linhas, né? E elas têm o objetivo, como eu estou apontando aqui pelo laser, com laser, de mostrar a porção da realidade que está sendo retratada. Se essa porção está no hemisfério norte, no sul, como também se a porção está no ocidente ou no oriente do planeta. Certo? Muito bem. Outro elemento muito importante é a escala, né? Aquilo que eu já falei para vocês. Todo mapa, por questões bem óbvias, é uma redução da realidade, tá? E os mapas, para que eles tenham uma maior credibilidade, um rigor científico, eles apresentam para a gente a chamada escala. E o que é a escala? A escala, como vocês podem ver aqui no texto, é a correspondência entre as medidas reais do espaço a ser representado com as medidas do mapa. Ou seja, a escala informa, por exemplo, que 1 centímetro no mapa corresponde a 100 mil centímetros na realidade. Certo? E a escala ela pode ser representada de duas formas, a numérica e a gráfica. A numérica apresenta apenas números, tá? E também esses dois pontinhos aqui. O número da esquerda é o numerador. Ele mostra a medida no mapa, tá?
Já o da direita é o que nós chamamos de denominador. Ele mostra a medida da realidade. Ou seja, olhando aqui, a gente consegue identificar facilmente o quê? Que 1 centímetro no mapa corresponde a 5 milhões de centímetros na realidade, certo? Aqui outro exemplo. 1 centímetro no mapa corresponde a 40 mil centímetros na realidade. E abaixo, 1 centímetro no mapa corresponde a 20 milhões de centímetros na realidade, certo? Essa escala numérica trabalha sempre em centímetros, tá? Aí tem outra opção para a gente apresentar a escala, que é a escala gráfica, que é esta coluna aqui do lado direito. Aqui no caso, vocês têm que saber o seguinte, que essa linha, esse sublinhado aqui, equivale sempre a 1 centímetro, certo? Ou seja, a pessoa que bate o olho aqui, ela tem que saber o quê? Que 1 centímetro no mapa corresponde a 50 quilômetros na realidade, ok? Mesma lógica aqui. 1 centímetro no mapa corresponde a 4 quilômetros na realidade. E aqui também, 1 centímetro corresponde, aqui no caso, a 200 quilômetros na realidade. Beleza? Aqui no caso, o denominador está em quilômetros, tá? Que eu acho até de forma mais didática, que trabalha de forma mais didática em relação à escala numérica. Mas depois eu vou passar mais uma aula para vocês, especificamente sobre escala, onde vocês vão compreender melhor este importante elemento. Desde já, vocês têm que saber que a escala tem esse objetivo, de fazer a correspondência entre as medidas reais do espaço com as medidas do mapa. E ela utiliza duas formas, a escala numérica e a escala gráfica. Então, quando vocês olharem o mapa e vocês verem algo semelhante a isso aqui, vocês saibam, desde já, que isso diz respeito à escala. Ok? Muito bem. Outro elemento importante é o elemento da legenda, né? Todo mapa apresenta um tema. Lembrando, obviamente, que a realidade é composta de diversos fenômenos, né? E não tem como, obviamente, não tem como a gente retratar todos os fenômenos em apenas um mapa, tá? E dentro de um fenômeno específico, existem diversos elementos, né, que compõem determinado tema, determinado assunto, né? E para a gente poder compreender e saber a localização de todos esses elementos que compõem um tema, né, existe a chamada legenda, que faz essa espécie de tradução entre os elementos e os símbolos que estão em um mapa. Aqui no exemplo a gente consegue ver isso nitidamente. Aqui o título, Brasil Político, né? E aqui a legenda nos informa o quê? Que o Brasil conta com 5 macro-regiões, certo? Aqui o nome delas, Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul, e cada uma delas possui uma cor correspondente no mapa. O Norte em verde, o Centro-Oeste em roxo, o Nordeste em azul, o Sudeste uma espécie de vermelho e o Sul em laranja, tá? Então, através das cores, a gente consegue saber quais são as regiões e as suas respectivas localizações no nosso país, certo? As legendas trabalham apenas com cores? Não. Existem legendas que trabalham também com formas geométricas, círculos, quadrados, triângulos e etc. Então, a gente consegue compreender isso também. A gente consegue ver, inclusive, aqui neste mapa, né, que as capitais dos estados elas estão sinalizadas por um círculo preto, certo? Então você consegue ver, por exemplo, a localização das capitais, tá? Certo? Então o objetivo da legenda é basicamente esse que eu falei. Ela informa os significados dos símbolos e cores existentes em um mapa. Elas são muito importantes, principalmente nos mapas temáticos, como vocês podem ver aqui no slide, certo? E por fim, um último elemento muito importante é a fonte. Ou seja, a pessoa que vai fazer um mapa, ela não pega as informações do nada, da cabeça dela, certo?
muitos dos mapas, os mapas científicos, educacionais, didáticos, eles possuem uma credibilidade, né? E essa credibilidade vem muito por conta que tais mapas são feitos a partir de pesquisas e estudos científicos e quantitativos, tá? Então, a pessoa que vai ler esse mapa, para que ela possa ter confiança neste mapa, a pessoa que produz o mapa, ela apresenta para nós a chamada fonte, tá? Que mostra de onde as informações foram retiradas para a produção do mapa, como eu estou colocando aqui, apontando para vocês pelo laser, tá? Então a fonte tem esse objetivo de mostrar de onde as informações foram retiradas, tá? Mesma lógica, digamos assim, em relação à fonte jornalística. Muitas vezes, quando um jornalista apresenta uma informação, um dado principalmente quantitativo, ele pega esses dados de uma fonte, né? Ou seja, de uma pessoa, de um órgão, de um instituto que ele tem confiança. A mesma lógica a gente pode aplicar em relação aos mapas. O cartógrafo, a pessoa que produz o mapa, muitas vezes ela pega essas informações de um órgão, de um instituto de pesquisa ou de um estudo científico, certo? E ela mostra para a gente qual é esse órgão, qual é esse instituto, essa universidade, etc. No caso aqui, muitos dos mapas do nosso país são feitos a partir de informações do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, a fonte tem esse importante objetivo de informar para o leitor, para a pessoa que está interpretando o mapa, de onde as informações foram retiradas, certo? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido cada um desses elementos que compõem o mapa. E bons estudos a todos. Até mais. Tchau, tchau.